Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, hoje a gente vai falar sobre as possibilidades, da gente conseguir identificar um movimento, que o preço está prestes a fazer, utilizando, como sempre, contexto, o price action puro, sem nenhum indicador, sem nenhuma média, sem nada, tá? Então fica até o final aí para você poder entender. Antes da gente começar, já fortalece aí, solta o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, isso ajuda muito no nosso trabalho. Deixe o seu comentário, é muito importante, por menor que seja o seu comentário, isso ajuda muito, no engajamento. E se você tem interesse aí de se tornar meu aluno, tem o link na descrição. E eu te convido também a me acompanhar nas redes sociais, no meu Instagram, você pode aprender muito comigo por lá também, acompanhar minhas operações, inclusive. O dia de hoje foi top mesmo, eu postei todas as minhas operações lá, expliquei os motivos dela, então foi bem show. O que acontece, pessoal? Quando a gente fala de gráfico, do preço, a gente vê que o mercado ele se movimenta, tem ali as suas tendências, tendência de alta, de baixa, consolidado. E pessoal, é possível, na verdade é super possível identificar os próximos movimentos que o preço vai fazer. Inclusive esse é o objetivo da minha mentoria, passar para o aluno, ensinar ele uma leitura onde ele consiga identificar o preço nessa região aqui, a probabilidade maior é do preço fazer um movimento de alta, um movimento de baixa, e aí a gente abrir as nossas operações. E hoje, pessoal, foi um dia que o mercado estava extremamente técnico, todas as leituras que a gente fez lá na sala ao vivo, o mercado andou, hoje foi um dia assim bem fora da curva mesmo, porque teve muitas operações e boas, não foram operações ruins, digamos assim. E eu vou passar para vocês, a maneira com que eu identifico, com que eu ensino a galera que é aluno, identificar os movimentos do preço e que vocês também consigam aí no dia a dia de vocês. A primeira coisa que eu falo para vocês é o que? É identificar o cenário do preço, Então, por exemplo, o mercado, ele abre aqui no movimento de queda, ele começa a cair, ele marca fundo, tá? Aí o preço marca fundo e ao marcar fundo, o mercado ele faz um leve teste de mínimo aqui e ele nos mostra uma quebra de estrutura. Só que aqui, pessoal, foi um horário de notícia, tá? Era 9h30 e aí veio esse belo candle vendedor aqui, ele quebra a estrutura, mas aí logo ele já volta a cair de novo, e volta para a tendência de baixa, tá? Esse candle ele foi meio atípico por conta da tendência, mas tudo bem, o mercado retoma a tendência, então até aí tudo certo, não havia tido nada ainda de possibilidade. E aí, pessoal, percebam que ele vem aqui, ele marca fundo, tá? Ele corrige, e eu já falei para vocês, todo teste de fundo ou todo teste de topo tem um objetivo. O mercado, pessoal, ele quer romper o topo ou ele quer romper o fundo, tá? Entendam isso. Isso é uma regra do preço, porque eu já disse isso para vocês, como que o mercado vai andar em tendência de baixa se ele não rompe fundo? Como que ele vai andar em tendência de alta se ele não rompe topo? E aí o que a gente visualiza aqui? O preço ele marca fundo, tá? E o mercado ele volta para tentar dar segmento nesse movimento de baixa, ele começa a rejeitar. Pessoal, se ele está testando o fundo e se ele está rejeitando, a possibilidade maior aqui de acontecer é do mercado fazer um movimento de alta aqui. Aqui seria um movimento de alta que a gente não entende como um movimento muito grande, porque a gente estava falando de uma quebra micro, porque a gente estava numa perna menor da tendência. Mas mesmo assim, eu não posso ter, por exemplo, uma leitura de quebra aqui, É onde que eu acho que muita gente, que opera rompimento às vezes dá ruim, porque não são todos os momentos que o preço ele vai romper um topo e fundo. A tendência uma hora ela entra num período de exaustão. É por isso que eu não gosto de forma nenhuma de sair vendendo rompimento de topo e fundo, nem com volume, sem nada, E aí o mercado vem, ele começa a retestar essa região de fundo e ele começa a mostrar muito interesse. A gente vê aqui, ó, mercado mostrando muito interesse nessa região de fundo. Aqui é onde eu tomo a minha operação, Eu faço uma operação de compra aqui, porque eu identifiquei que o mercado estava falhando em renovar mínima, tá? E é super possível de identificar um movimento de alta aqui. Inclusive, pessoal, tudo isso aqui eu fiz na sala ao vivo, diante de muitas pessoas essa análise. É o que eu falo, não é uma sala de call, é uma sala de estudos para a pessoa que faz o meu treinamento, ela vê na prática aquilo acontecendo, porque eu já falei muito para vocês que nem tudo que a gente vê na internet de fato funciona na prática.
Enfim, abro o meu trade, compartilhei lá no Instagram, realizo o parcial e zero a minha operação mais ou menos nessa região aqui, que era um ponto de parada em conjunto, era a mínima do dia anterior, se eu não me engano, 50% do dia anterior, tinha vários pontos de parada. Então zero o meu trade aqui, pessoal, eu peguei nesse trade aqui, se eu não me engano foi 500 pontos, eu não vou lembrar direito, mas foi isso, eu postei lá no Instagram, né? Então assim, para quem me acompanha, pessoal, lá no Instagram, consegue ver tudo em tempo real, porque eu posto isso aqui lá, pessoal, nos stories. E os stories, pessoal, eles ficam por 24 horas. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tá vendo isso aqui, depois de 10 dias que eu postei, ou depois de um mês, né? Sabe-se quando que essa pessoa tá vendo. E você não vai conseguir acompanhar essa operação que eu fiz lá. Então, por isso que eu te convido, né? Me segue lá, porque aí as próximas você vai conseguir acompanhar numa boa. E aí, pessoal, observem aqui. O mercado ele busca então esse ponto de interesse, na verdade, aqui era os 50% do dia anterior, essa região aí, a linha amarela que eu coloquei, ó. Ó, na verdade ela estava aqui, ó, nesse ponto, tá? Foi mais ou menos ali que eu zerei. E aí, pessoal, o mercado ele busca essa região e ele começa a mostrar o que? Rejeição. E aí, ele continua mostrando rejeição e candles mega vendedores aqui, pessoal. Se eu estou numa tendência de baixa, eu tenho o preço testando um ponto de parada, eu tenho ele me mostrando gatilho, rejeição, eu posso ter leitura de compra aqui, pessoal? É aí que eu falo que o contexto ele fala muito alto. Pessoal, a probabilidade maior num movimento como esse de correção é o preço continuar o seu movimento de queda. Então eu não tenho leitura, não tenho justificativa nenhuma para pensar em abrir uma compra aqui, por exemplo. Pô, eu tenho uma tendência de baixa, eu tenho ponto de parada, eu tenho gatilhos vendedores, não tem motivo para eu pensar em compra. É por isso que eu falo que é possível a gente identificar determinados movimentos através da movimentação que o preço faz. Novamente, pessoal, zero meu trade, viro vendido. Tudo gravado lá no Instagram. Compartilhei em tempo real. Vendo, realizo parcial e zero tudo aqui na região de mínima do dia, tá? Por quê? Porque o meu dia já estava muito bom, porque eu tinha pego um trade no dólar bem top, que eu vou mostrar para vocês também, né? E o que o preço faz? O mercado vem, dá alvo, busca fundo, né? Eu zero meu trade, eu saio com 400 pontos aqui, né? E o mercado ele quebra uma estrutura e depois ele entra ali no padrãozinho de consolidação. Mas a questão é, preço em tendência, preço corrigindo, formação de gatilho, pô, é uma questão assim de, digamos assim, de raciocínio lógico, né? Eu estou numa tendência de baixa, o preço está testando uma resistência, o preço está mostrando gatilhos vendedores, não tem justificativa nenhuma para se pensar em compra. Eu digo isso porque no início das minhas mentorias, né, o pessoal que faz aula comigo, às vezes surge dúvidas do tipo: Arthur, na região que o preço está, é compra ou venda? Né? Porque a pessoa ainda ela não está muito por dentro do contexto. Só que quando, pessoal, nós entendemos o contexto, não gera espaço para dúvida. Numa situação como essa aqui, é compra ou venda? Não tem nem como a gente pensar em compra aqui. Mesma coisa aqui, ó. É compra ou venda num teste de mínima? Não tem motivo nenhum para pensar em venda aqui. Ainda mais com o mercado rejeitando, mostrando candles bem compradores, né? Isso aqui, pessoal, foram as duas possibilidades do índice, né? E no dólar foi bem interessante também. O que acontece no dólar aqui, ó? O primeiro movimento do preço, igual ao do índice, ali na hora da notícia, ele dá uma pancada para cima, né, e começa a subir. E é algo muito semelhante. Ele marca topo aqui, o mercado corrige, tá? E o preço, ele vem tentar dar seguimento nessa tendência de alta. E ao testar, a gente já começa a ver o que, ó? Rejeição, entrada de defesa, o mercado não está conseguindo renovar máximo. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, num cenário como esse, o mercado fazendo teste de máxima, eu consigo ter leitura de compra, por exemplo? Qual que é o objetivo principal do preço aqui, ao quebrar uma estrutura, ao falhar um topo? Muito possivelmente ele pode tentar voltar para a mínima, só que aqui nós tínhamos alguns outros pontos de parada, né, que o preço poderia segurar. Mas dentro de um contexto, né, de uma estrutura, o objetivo principal é buscar a mínima. E tudo isso aqui, pessoal, é analisado em tempo real quando o preço está se movimentando lá na minha sala, né? Porque trazer aqui para vocês, né, é muito simples, mas digamos assim, o bom da coisa, né, a parte mais interessante é ver essas movimentações acontecendo em tempo real. E eu proporciono isso para todos os meus alunos. Porque se eu ensino algo, né, se eu falo que isso aqui dá certo, isso aqui tem que dar certo, então, quando o mercado está se movimentando. É assim que eu penso, pelo menos. E a gente vê todos os dias, pessoal, o mercado repetindo os movimentos.
E pessoal, eu fiz essa venda aqui e zerei na mínima aqui com 34 pontos mais ou menos. E o mercado vem e dá alvo, né? E aí eu fecho, né, o meu dia operacional com quase 1.000 pontos no índice e 34 pontos no dólar, né? Todas as leituras, pessoal, com raciocínio lógico. Só que raciocínio lógico, né, entendendo o contexto. Porque para uma pessoa que não entende contexto, a pessoa olha para isso aqui e fica totalmente perdida. Por isso, a pergunta do tipo, é compra ou venda? Por quê? Porque essa pessoa ela ainda não está 100% por dentro da contextualização. Porque quando nós entendemos de fato, pessoal, contexto, é impossível, por exemplo, pensar em compra num teste de máxima, numa falha de topo. É impossível, por exemplo, pensar numa compra num pullback de uma tendência com ponto de parada, com várias coisas aqui. Aqui a leitura é clara para um movimento de queda. Então, pessoal, a gente consegue identificar os movimentos do preço, né, unindo fugiu a palavra, contextualização, né? A gente precisa unir contexto, a gente precisa unir gatilhos, né? E a gente precisa unir, pessoal, isso eu falo quase todos os vídeos, a questão também de risco-retorno, mas isso aqui não vem muito ao caso, eu quero mostrar para vocês a parte de leitura. Então, pessoal, para não ter, digamos assim, dupla leitura, né? Será que é compra ou venda? A gente precisa estar com o contexto afiado. Como que aprende contexto? Pessoal, aqui no meu canal é uma faculdade de curso gratuito para vocês poderem melhorar, né, um pouco a leitura de vocês. E obviamente, se quer algo mais aprofundado, tem o meu treinamento também, né? Bom, pessoal, era isso. Espero que eu tenha sido claro, né? Se vocês gostaram, novamente, fortalece aí no like, né? Se inscreve aí no canal, divulga esse vídeo para algum amigo que está em dificuldade. E aguardo vocês no próximo vídeo, pessoal. Tamo junto. Valeu!